Quem tem razão? Bom, vamos então agora acompanhar a Luciana Verdolim em Brasília, porque ela tem mais informações desse projeto de lei. Daqui a pouco a gente volta com a Luciana, porque ela traz mais detalhes, obviamente, até porque a última informação é que isso foi retirado da pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Daqui a pouco a Luciana traz essa informação. Vamos então à opinião dos nossos convidados. Eu tenho aqui o Procurador de Justiça, Ricardo Prado Pires de Campos. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. É um prazer poder conversar com os telespectadores. Doutor, eu começo com o senhor. Daqui a pouco eu ouço também o advogado José Carlos Abissanra, mas, na sua opinião, crime é crime? Independentemente do valor que foi furtado, por exemplo, tem que ser considerado e julgado tal como? Porque a ideia desse projeto inicial é levar esses casos para o juizado especial criminal, que normalmente são crimes de punição de até 2 anos de prisão, ou seja, são coisas consideradas mais leves. Diante deste caso, da possibilidade disso avançar na Câmara, qual é a sua opinião sobre esta possibilidade de alteração na lei? A questão que se coloca é que não há necessidade de você ter um maior abrandamento da lei no que se refere à questão da pena. O que você precisa são outro tipo de alteração. No projeto em andamento, a ideia é mudar para o juizado de pequenas causas, mas isso, na verdade, vai causar uma série de problemas técnicos de julgamento, com prescrição, inclusive, de muitas ações penais, porque, originariamente, os crimes de furto são julgados pelo juiz comum, pelo juiz de carreira, porque você tem vários tipos de crime de furto. Não só aqueles de pequeno valor, mas também os de grandes valores, de grandes importâncias. O importante é que a legislação continue a considerar crime e continue a considerar como um fato ilícito, porque, do contrário, você gera uma insegurança para o cidadão muito grande, especialmente para o comércio. Vamos ver a opinião agora do José Carlos Abissanra Filho, advogado. Doutor, qual a sua opinião? Levando-se em conta que o legislador aqui está querendo, de alguma maneira, ter um abrandamento, uma forma de julgar diferente quando o caso é, digamos, de pequeno valor, um furto de pequeno valor. Eu costumo dizer que é preciso entender também o ponto de vista da vítima, ou seja, de quem foi subtraído aquele celular, para usar a expressão que foi usada recentemente. Mas qual a sua opinião inicial, doutor? Boa tarde, Piotr. É uma alegria estar aqui novamente. Parabenizo pelo debate, esse debate muito rico a respeito de um crime, viu, Piotr? Que tenha alguma incidência penal. O que eu quero dizer com isso, né? Ele tem expressão dentro do sistema. O que eu quero dizer com isso? O crime de tráfico, por exemplo, ele incide em 20% do sistema. O de roubo e furto, 50%. Se nós somarmos o tráfico, roubo e furto, nós estamos falando de 70% do sistema. O crime de furto, ele é um crime que tem uma lesividade um pouco menor, porque ele não impõe violência, né? A pessoa que vai lá e pega o bem. Ela pega e sai correndo, via de regra, ou pega sem ninguém ver. Ele realmente é considerado pelo sistema um crime cuja lesividade é um pouco mais baixa, né? Então, nós não podemos confundir com o roubo, que tem uma gravidade muito alta e é um crime muito sério. O crime de furto, Piotr, ele é tratado pelo legislador já há muitos e muitos anos como um crime de lesividade mais baixa, né? Tanto é verdade que no nosso Código Penal, desde 1940, já há um dispositivo que prevê que se o valor do furto é baixo e se o acusado for primário, há a possibilidade de aplicação somente da pena de multa, né? Quando o legislador traz esse crime para a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, isso pode soar como um abrandamento, mas eu colocaria como uma estratégia de segurança pública um pouco mais inteligente. Pelo seguinte, esses crimes que têm uma lesividade um pouco mais baixa serão julgados mais rapidamente, ou a resposta penal será dada mais rapidamente. Isso pode desafogar o restante do sistema para que os órgãos de persecução penal, que são polícias, civil e militares, Ministério Público e outros órgãos, claro, juízes de direito, inclusive os advogados vivem em função disso, porque defendem os acusados, possam se dedicar às causas mais importantes, né? Então, não se trata de deixar de ser crime, não é isso. O projeto de lei não diz o furto deixará de ser crime. Sim. O que o projeto de lei diz vou passá-lo para a competência dos juizados especiais criminais. Sim.
Doutora, eu só volto ao senhor porque a ideia realmente que se tem é normalmente de que isso não seria mais punido ou que teria uma punição tão branda que poderia ser um incentivo a esse tipo de crime. Mas a gente volta ao assunto daqui a pouquinho. Temos lá, Felipe, já a Luciana Verdolin está conosco em Brasília porque ela tem mais informações sobre o trâmite, o andamento desse projeto na Câmara. Luciana, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Olha, é um projeto bastante antigo. Foi apresentado em 2007 pelo deputado Carlos Bezerra, que na época fazia parte do Congresso Nacional. Ele seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça um mês depois, em setembro de 2007. A partir daí, foram mais de 6 relatores. Em 2011, esse projeto deixou de ser discutido, foi arquivado pela Câmara dos Deputados, mas logo depois foi desarquivado. Então, sempre que a gente vê aí a expectativa, sempre que muda a legislatura, a indicação de um novo relator. Muitos relatores apresentaram pareceres que não foram analisados, alguns nem chegaram a apresentar parecer, outros foram substituídos porque deixaram a Comissão de Constituição e Justiça. Agora, no mês de junho, foi apresentado o relatório do deputado delegado Pablo, que aponta aí inconstitucionalidade da regra. Por isso, a questão fica cada vez mais complicada de avançar lá no Congresso Nacional. Vale ressaltar que essa, pelo menos nos últimos 2 meses, hoje estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, foi retirado da pauta, e no mês passado também tinha previsão de discussão da matéria. Agora, o período eleitoral dificulta muito as discussões de questões polêmicas, de questões mais complicadas. Não há ainda uma sinalização de quando o projeto será retomado pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, depois que passar pela CCJ, ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara. Então, ainda há um longo caminho pela frente. Muito obrigado, Luciana. Bom, enquanto a Luciana trazia informações justamente do trâmite neste momento desse projeto, a gente estava vendo imagens ali captadas pelas câmeras de segurança das lojas de uma senhora ali escondendo algo que ela pegou numa loja de eletrônicos. Ali, então, são todas essas imagens que a gente está vendo. Daí, obviamente, há uma questão. Do ponto de vista da vítima, ou seja, do dono da loja, seja grande ou pequena, qual é a opinião dele de, por exemplo, dar um tratamento diferenciado ao que se pode chamar de crime de pequena monta ou de menor poder lesivo? Enfim, a gente vai discutir esse assunto, até porque o delegado Pablo, que é deputado pela União Brasil, relator desse projeto, está conosco agora. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Muito boa tarde. Muito prazer estar aqui na Jovem Pan, falando mais sobre o nosso assunto, comentando aqui sobre esse tema, um tema de relevância nacional, que a gente tem que discutir ele em todos os lugares e a todo tempo. Deputado, qual é a sua visão sobre essa ideia? O senhor acha que é só uma forma de, por exemplo, desafogar o sistema judiciário do país e também, obviamente, na eventualidade de serem condenados, levar um crime de pequena monta, por exemplo, ao convívio de uma penitenciária, ou seja, de detentos muito mais, de ficha corrida muito mais grave? Ou o senhor acha que não? Que é um absurdo se, por exemplo, dar um tratamento diferenciado só porque o valor do furto é pequeno? Não, o dano é enorme, a população brasileira não aceita mais esse tipo de ocorrência. Em verdade, o que se está tentando fazer é matar o boi para salvar o carrapato. Então, isso não tem sentido nenhum. A lógica do projeto de lei que vem desde 2007 se arrastando, já foram pensados outros 4 projetos com o mesmo objetivo, com o mesmo escopo, com a mesma ideia, com a mesma tentativa de parlamentar de esquerda de abolir o crime de furto no Brasil quando o furto for considerado de pequeno valor. O problema não é esse. O problema é que a maior parte dos brasileiros tem bens de pequeno valor. Você que é um comerciante pequeno, você que é um pipoqueiro, uma costureira, um motorista de Uber e está ali trabalhando no seu dia a dia, se você for furtado naqueles valores, simplesmente não vai para a cadeia, não vai acontecer nada. Essa é a ideia do projeto de lei. Isso, além de ser um incentivo à criminalidade, é um convite à impunidade. Todo mundo que for bandido vai se sentir tranquilo em cometer furtos, porque sabe que não vai acontecer nada, não vai para a cadeia, e a gente vai fazer com que a população não só viva uma geração, um sentimento grande de insegurança, mas que a criminalidade aumente bastante, com certeza. Deputado, já volto com o senhor. Doutor Ricardo Prado, qual a sua opinião?
Porque a gente viu aí o deputado que relatou do projeto tem uma visão bastante severa e muito mais dura da visão do doutor José Carlos. Qual a sua opinião, doutor Ricardo? Eu acredito que é preciso distinguir dois tipos de situação. Você tem uma pessoa que tem problema de alimentação. Você tem pessoas, às vezes, muito pobres, pessoas que moram na rua e que, eventualmente, não têm o que comer. Esse é um tipo de problema, é um tipo de situação. Você tem outros, na verdade, de pessoas que são pessoas absolutamente normais e que aproveitam do furto para querer aumentar o seu patrimônio, entendeu? Para querer adquirir bens que ele não teria outra condição e assim por diante. Então, para as pessoas que têm problema alimentar, você resolve com algum auxílio do governo, né? Com algum benefício social, mas não descriminalizando a questão do furto, porque aí você gera uma insegurança jurídica muito grande, não só para o comerciante, mas para a própria sociedade. E os Estados Unidos, alguns estados lá que tinham feito essa mudança de transformar o furto apenas numa contravenção em local de crime, acabaram tendo resultados realmente catastróficos, porque o volume de ocorrência aumenta significativamente. Então, você não pode modificar a linha do que é certo e do que é errado. Furtar é errado e, como tal, tem que ser punido. Agora, a forma de punição, você estuda conforme a gravidade do caso, conforme o perfil do agente, mas isso a legislação brasileira já permite. O problema que a gente tem de encarceramento muito grande ainda com relação a furtos são, em regra, de indivíduos reincidentes. Pessoas, na verdade, que não têm apenas um processo por furto, mas indivíduos que têm 5, 6, 7 processos por furto. Esses é que normalmente fazem parte do sistema carcerário brasileiro. E aí é um problema, na verdade, diferente a ser tratado. Nós estamos falando de reincidência, então, ou seja, useiro e vezeiro de praticar furtos e roubos. Nós estamos falando, então, de reincidência, no caso, que aí tem uma gravidade natural pela própria lei, né? Sim, porque como a pena do furto já é uma pena menor, e hoje a legislação prevê uma série de benefícios, como prestação de serviço, pena de multa, acordo de não persecução penal. Nós temos uma série de benefícios na legislação penal visando não encarcerar a pessoa por fatos de pequena gravidade. Isso já existe na lei, né? Então, esses casos de indivíduo que ocorre uma ocorrência, tal, esses normalmente acabam não sendo presos. Eles têm uma outra punição pela legislação. Agora, os casos que estão presos, na verdade, os 10 a 15% que nós temos de indivíduos detidos no sistema carcerário por furto, de regra, são reincidentes. São indivíduos com muitas ocorrências de furto. É outro problema. Doutor José Carlos, volta ao senhor, então, para entender, antes de passar novamente ao delegado Pablo. Na sua opinião, levando-se em conta agora, digamos, esse avanço do debate, o senhor mantém seu posicionamento? Porque, mesmo quando se fala de um furto de pequena monta, né? Algo ali. Uma coisa é, obviamente, como disse o doutor Ricardo, alguém roubar alguma coisa para comer. Agora, mesmo que seja um pacote de alimento, a gente vê, por exemplo, a venda de chocolates aí nas ruas de São Paulo a um preço muito mais baixo do que, por exemplo, se compraria numa loja que tem poder de barganha na hora que vai comprar, porque compra bastante. E aquilo normalmente é utilizado para comprar drogas depois, como a própria polícia mostra com muita frequência. Como é que eu consigo atender, digamos, o que o senhor defende de uma lógica mais inteligente para tratar esse crime, mas ao mesmo tempo não dar a ideia de que isso não vai ter punição severa? Se você infringir, por exemplo, qualquer regra de tirar alguma coisa de outro que não é sua, ou seja, um furto. Pois é, a sua colocação já é uma colocação muito inteligente e de qualidade. Por quê, Piotr? Porque é um desafio mesmo. Como é que você passa para a sociedade a ideia correta de que o furto é um crime, né? Então, nós não podemos correr o risco de confundir. Não é que o furto vai deixar de ser um crime. Nós estamos mudando a competência de quem vai julgar o crime. É disso que se trata, né? O que significa isso? Eu não tenho conhecimento de que haja algum projeto que descriminalize o furto, né, Piotr? Então, nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? O furto é crime e vai continuar sendo crime, né? O que acontece é o seguinte,
o furto de pequeno valor já é há muitos anos tido como um crime de lesividade menor. O reincidente no sistema brasileiro, ele é tratado como o tratamento dele é rigoroso. Tanto é verdade que a legislação proíbe benefícios para o reincidente, né? Então, o sistema ele precisa ser inteligente. Nós vamos colocar toda a carga do sistema para punir o furto e o restante dos crimes, e os crimes mais graves, né? O sistema ele realmente precisa ser inteligente. Então, me parece que esse projeto de lei, ele traz a competência dos crimes de furto para a competência do Juizado Especial Criminal. A inteligência dessa ideia é a seguinte: esse crime vai ser julgado com mais rapidez. Isso vai desafogar o sistema. E aí o sistema vai poder ficar à disposição daqueles crimes que são considerados mais graves. Isso é muito sério, Piotr, porque o Brasil tem uma carência de projetos consistentes de segurança pública. Não adianta falar em lei só, aumenta a pena, diminui a pena. Não é isso. São muitos órgãos envolvidos na segurança pública. Trata-se de uma estratégia inteligente liberar os órgãos de persecução penal, eminentemente polícias, civil e militares, e o Ministério Público, para irem atrás de crimes muito sérios. Nós temos conhecimento e estamos vendo aí nas mídias alguns crimes bastante sérios. Não é uma estratégia inteligente a polícia julgar, trazer crimes mais brandos rapidamente ao Poder Judiciário, e esses crimes mais brandos serão julgados rapidamente, e aí haverá mais tempo para cuidar dos crimes mais graves, e aí nós traremos segurança para a nossa sociedade. Eu acho que essa é a questão, né? Então nós não podemos confundir a mudança de competência a respeito de quem vai julgar o crime com a descriminalização. Não é disso que se trata. O Brasil é um país cuja economia é de mercado e a propriedade privada é protegida, assim como a vida, a segurança pública. E a propriedade privada tem que ser protegida, né? Então não é alguém que vai subtrair outrem de sua propriedade e vai ficar impune e está tudo certo. Não é disso que se trata. Antes de ouvir o Cláudio Santos, que é o nosso comerciante, deputado, por gentileza, o deputado delegado Pablo está conosco, que é do União Brasil, relator desse projeto na Câmara. Diante do que o senhor está vendo e a Câmara estando bastante reticente, mesmo com uma alteração na forma de processar isso aí dentro da Justiça, ou seja, levar isso para o Juizado Especial Criminal, o que é muito diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos em relação a esses pequenos crimes, é uma resposta do Congresso a, por exemplo, a declarações como a gente vê, e está nas redes sociais. O ministro Barroso disse recentemente, numa conversa ali por videoconferência com vários advogados, que ele, Barroso, acredita que, por exemplo, pequenos traficantes não devem ser presos. E se forem condenados, evidentemente, o regime tem que ser aberto. E ele diz assim, não pode levar jovens ali para a cadeia porque estão com 100 gramas de cocaína, 1 quilo de maconha. É o Congresso dizendo não a um entendimento de jurisprudência por parte dos juízes que pode mudar a interpretação da lei no país? Bem, o que é importante que se diga, e esse fato tem que ser contextualizado de uma maneira que não se tire dúvida a respeito do assunto. O nosso país hoje e a população brasileira condena os furtos, assim como condena o uso de drogas. Uma pequena minoria que é favorecida por isso, que quer isso. Nós somos uma caixa de ressonância do que a população quer. O Congresso Nacional tem representantes do povo aqui. Alguns representam, inclusive, esse tipo de gente que gosta de criminoso. Porque, na verdade, o projeto de lei vem de partidos de esquerda que sempre são fomentadores da expropriação da propriedade privada, que acham que a propriedade privada tem que ficar na mão de todo mundo. E se você é dono de alguma coisa, aquilo não é seu, é na verdade de todos. Então, a lógica do projeto, em que pese seja de maneira distorcida, tirar da justiça e colocar em juizados especiais os crimes, na verdade é um estímulo à criminalidade. Porque se argumenta, usando o argumento de que tem pessoas passando fome, para dizer que tudo pode ser furtado. Você viu aí que aconteceu na matéria nos Estados Unidos, mostrando as pessoas entrando em lojas, em pequenos comércios, sim, e furtando, que aconteceria no Brasil, com certeza, se esse tipo de projeto fosse aprovado. E tem mais uma coisa que tem que ser dita ainda. A gente vive hoje já a regra de outras legislações que favorecem o criminoso, que são um convite à impunidade. Eu, na minha atividade como delegado de polícia, cheguei a prender pessoas com mais de 10 antecedentes criminais e que saíam por conta de audiência de custódia, por conta de outros benefícios,
o que gera no povo medo, insatisfação e uma série de coisas que não tem a ver com distinguir o certo do errado. E se esse programa chama prós e contras, se o debate é prós e contras, o único pró que foi colocado aqui é que vai haver menos encarceramento, que a justiça vai andar mais rápido. Quer dizer que, em nome de colocar bandidos nas ruas, em nome de deixar as pessoas mais inseguras, a gente vai melhorar essa situação, diminuindo a quantidade de pessoas encarceradas. Essa é a solução, então. O judiciário, para andar mais rápido, a gente vai soltar os bandidos. A solução é essa. Não pode ser. Pois não, deputado. Nós temos aqui o Cláudio Santos, que é comerciante, e ele vai nos trazer o depoimento da visão dele, obviamente, de se ele acha que, por exemplo, embora neste momento a lei só pretenda levar ao juizado especial criminal, o delegado traz aí, o deputado que é relator do projeto, que isso poderia se expandir de uma maneira muito grave, embora a gente tenha divergências aqui no debate, e é exatamente esse o propósito desse programa. Cláudio Santos, seja bem-vindo aqui a esse debate. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Qual a sua percepção dessa ideia que está nesse momento na Câmara? Aliás, com muita reticência, porque o projeto é de lá de 2007, mas não conseguiu avançar. Há sempre uma tentativa de se discutir esse assunto, mas há uma rejeição por parte da maioria dos deputados. Mas qual é a sua opinião sobre esse projeto? É um projeto que já inicia desde 2007, né? Ele foi escrito e agora estão querendo colocar em debate, é isso? Exatamente. Então, voltou ao debate aí. Então, está voltando em debate. As leis que nosso Brasil, hoje nós estamos vivendo, ela está chegando no fundo do poço. Quando chega no fundo do poço, já não tem mais água limpa, vai encontrar a lama. E é o que está se mexendo para se tornar, na realidade, uma lama. Mas todos os ciclos na vida dos seres humanos, eles chegam a um fim para ter um recomeço. Jamais a gente poderia aceitá-lo no nosso país, que a pessoa que rouba uma peça ou que rouba $950, que dá quase R$5 mil, como é nos Estados Unidos, se não se torna crime e penaliza aqueles que trabalham e os que não trabalham, na realidade, seja beneficiado. Por isso que eu disse que está chegando no fundo do poço. Eu tenho exemplo que eu já visitei para uns 18 países e tive a oportunidade de estar em Israel. Lá, se a sua carteira cai no chão, ela é devolvida a você com documentos e, inclusive, na realidade, com todas as suas pertences que estão lá dentro, inclusive dinheiro, né? No Brasil, eu sou um comerciante, eu tenho que colocar segurança particular, a polícia está do lado, tem maconheiros cheirando maconha na porta do estabelecimento, são pessoas que sempre têm que estar com a segurança sempre de olho, e quando eles estão despercebidos, vem uma pessoa e acaba roubando, e aí você não vai nem na delegacia registrar um boletim de ocorrência, porque você sabe que, olha, não vai dar nada. Por que não vai dar nada? Porque são coisas pequenas que uma pessoa pegou, por exemplo, ele não tem nem documento, essas pessoas que ficam na rua, nem tem nem documento e depois não vai levar para frente. Nós, brasileiros, nós temos que preservar para o bem de cada um, porque ele foi conquistado através do nosso suor, um trabalho. Se nós não fazer dessa forma, ter uma mudança de consciência e ir para uma água limpa, nós vamos ficar na lama pro resto da vida. Nós não podemos copiar países que fez os exemplos errados. A gente tem que copiar países que fez as coisas corretas. Nós não podemos pegar, falar, vou tirar um pequeno objeto seu e... Tivemos um problema na comunicação com o Cláudio Santos. Senhores, eu tenho 30 segundos para cada um dos senhores, por gentileza, para uma consideração final. Doutor Ricardo, eu começo com o senhor, por gentileza. Você tem um problema seríssimo de encarceramento em massa. Isso surgiu nos Estados Unidos e também no Brasil. Esse problema precisa ser enfrentado com medidas inteligentes, porque você tem um custo social das prisões altíssimo e o domínio delas por parte do crime organizado. Agora, você continua necessitando proibir e prender pessoas que representem risco para a sociedade. As demais, você tem que procurar tratar na medida da necessidade, de uma forma inteligente, para que você tenha o menor custo social possível e a melhor resultado mais eficaz. Doutor Zé Carlos, por gentileza, em 30 segundos, as suas considerações. A minha fala é bem próxima da do doutor Ricardo. Eu acho que nós precisamos ter inteligência institucional. Algumas das falas que me antecederam levaram a crer que nós estaríamos discutindo a abolição do crime de furto, e não é isso, né? Ou a gente eleva a qualidade do debate,
ou cada um fala o que quer e fica tudo certo, né? Não é disso que se trata. Me parece que há um projeto de lei que muda simplesmente a competência do julgamento dos crimes de furto, e essa discussão é razoável, né? Então, portanto, eu tendo até a concordar um pouco com a fala do Dr. Ricardo. Deputado, por gentileza, 30 segundos para a sua consideração final. É verdade, o projeto de lei ele realmente tenta modificar a competência para transferir da Justiça Comum para os juizados especiais, sob o argumento de que isso daria mais celeridade e que pessoas que cometem pequenos furtos não precisam ser encarceradas. O problema é que isso vai virar um incentivo à criminalidade. O Brasil já é um país onde se cometem muitos crimes, onde as pessoas estão vivendo por trás das grades e não os bandidos. A gente melhorar a legislação para os bandidos e dificultar a vida do brasileiro não é justo. Como o nosso amigo comerciante falou, nós já vivemos do fundo do poço. A legislação não precisa descer para a lama, não. A gente tem que garantir, sim, mais segurança pública e mais tranquilidade para a vida dos brasileiros. Cláudio, por gentileza, eu queria só 30 segundos para a sua consideração final, devido ao tempo, mas, por gentileza, qual é a sua percepção, apesar de todas as explicações que demos aqui a respeito da lei? Pois não, Cláudio? Nós estamos realmente num problema de comunicação com o Cláudio. Senhores, eu preciso agradecer mais uma vez a gentileza de nos atenderem aqui no Prós e Contras. Boa tarde, hein? Bom, fizemos esse debate, o doutor Ricardo Prado Pires, que é procurador de Justiça, o doutor José Carlos Absanra Filho, que é advogado criminalista, e também o deputado delegado Pablo, do União Brasil do Amazonas, que é o relator do atual projeto que está sendo discutido nesse momento na Câmara dos Deputados, além do Cláudio Santos, que é comerciante, e que diz que não aguenta mais qualquer possibilidade de abrandamento de punição, embora este projeto inicialmente não esteja prevendo isso. É simplesmente, até o momento, uma mudança de onde deveria ser julgado esse caso, que seria para o Juizado Especial Criminal, que é de penas, que prevê penas de crimes por até 2 anos, né?